falando ao coração. Nesse dia, nós queremos refletir no Salmo 31, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: nas tuas mãos estão os meus dias. Nas tuas mãos estão os meus dias. Muitas das experiências dos salmistas são, de certa forma, as nossas também experiências. Quando nós fazemos um paralelo com a vida desses homens e mulheres da Bíblia, nós vamos entender que nós também passamos por experiências, passamos por lutas. No mundo em que as pessoas estão cada vez mais confusas e inseguras acerca do dia de amanhã, os salmos são para nós bálsamos. Os salmos têm sido refrigérios para cada um de nós. Os exemplos dessas pessoas que superaram, que suportaram as perseguições, as dores, os momentos difíceis de suas vidas. Como podemos nos aproximar de Deus e dizer-lhe com a mesma convicção que Davi disse: nas tuas mãos estão os meus dias? Será que você pode dizer isso com convicção? A sua vida está nas mãos de Deus? Será que as evidências do seu viver demonstram isso? A primeira coisa desse salmo que eu posso dizer que a minha vida está nas mãos de Deus, de fato e verdade, quando dependemos inteiramente de Deus. A sua vida está na dependência de Deus? Somente alguém que se entrega totalmente aos cuidados de Deus é capaz de declarar: nas tuas mãos estão os meus dias. Uma das maiores experiências da dependência de Deus é a oração. A oração é a respiração da alma por Deus. Eu acredito que muitos dos nossos desastres na nossa vida particular é porque nós não oramos a Deus. Então, quando é que eu dependo de Deus? Quando eu busco a Deus em oração. O salmista Davi, ele tinha essa experiência com Deus, de buscar a Deus em oração. Quanto tempo você gasta em oração com Deus? Como é que está o seu quarto de guerra? Seu quarto de oração? O momento onde você senta, abre o coração, conversa com Deus, diz tudo que você está sentindo, está passando. Que momento é esse? Você tem esse momento com Deus? Ao orarmos, reconhecemos diante de Deus que nós somos o quê? A oração, ela tem essa mentalidade. Nós imaginamos que a oração é apenas para pedir coisas a Deus. Não. É para chegar diante de Deus e reconhecer que somos fracos, nós somos pequenos, nós somos necessitados de sua graça e compaixão. A oração, ela declara que nós somos como crianças recém-nascidas, que precisam ser carregadas por Deus. Vamos lembrar disso, é importante. É como Davi dissesse a Deus: nas tuas mãos estão os meus dias, porque sem a tua ajuda, sem a tua proteção e sem a tua providência constante na minha vida, eu não tenho condições de dar um passo sequer. Davi disse: eu não darei esse passo se não tiver a tua bênção e a tua provisão e permissão. Davi, quando ia enfrentar o inimigo, ele perguntava para Deus: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu vou nessa empreitada? Deus disse: vai. Quando Deus dizia não, ele não ia, porque ele confiava em Deus e a vida dele estava nas mãos do Senhor. Uma das melhores ilustrações está no pedido de Pedro, no capítulo 6, no versículo 68, Pedro disse: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha que declaração linda de Pedro. Senhor, para onde nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. É isso que o crente deve fazer. Está na dependência de Deus. Observe a expressão: Senhor, para quem iremos?
O que Pedro quis dizer foi exatamente isso. Não há outra pessoa a quem podemos ir. Não há. Não há outra pessoa que satisfaça o anelo do meu coração. Eu sou só daqui com o Senhor. Essa foi a declaração de Pedro e deve ser a minha e a sua declaração. Assim oraram Davi. Assim orou Davi. Assim orou Pedro. Assim deve orar todo aquele que crê. A nossa suficiência vem de Deus. A segunda coisa importante no Salmo 31, versículo 15, podemos dizer, como o salmista disse, nas tuas mãos estão os meus dias, quando confiamos verdadeiramente em Deus. Você confia de fato, de verdade em Deus? Como Davi confiava no Senhor de maneira absoluta e incondicional. Confiar em Deus não é colocar regras para Deus. Não é dizer a Deus como ele deve agir, que hora ele deve realizar um milagre, que hora ele deve transformar uma vida. Viver na dependência de Deus, confiar no Senhor, não é fazer uma agenda para Deus, é viver dentro da agenda de Deus. É confiar de forma absoluta, assim como Jó confiou. Ele disse, eu verei o meu Redentor. Jó perdeu tudo, mas ele não pecou contra Deus. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender isso. Isso é importante nesse salmo. Observe que o versículo 15 do Salmo 31 é o salmo base nosso, é o reflexo da confiança impressa no versículo 14. Enquanto os inimigos de Davi confiavam em ídolos e a eles dedicavam suas vidas, o salmista buscava o Senhor. Quando ele disse o quê? Versículo 14, ele diz, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Nas tuas mãos estão os meus dias. Será que temos confiado em Deus com a mesma intensidade do salmista? Será? Muitas vezes permitimos que os nossos problemas pareçam maiores do que o nosso Deus. Será que você confia plenamente no Senhor? A última coisa que eu aprendo do versículo 15 é que nós podemos fazer das palavras do salmista Davi a nossa. Nas tuas mãos estão os meus dias. Quando reconhecemos a direção de Deus em nossa vida. Será que você reconhece a direção de Deus quando tudo está bom? Quando são apenas muitas bênçãos? Ou será que você confia em Deus quando as coisas estão difíceis? Paulo disse em Romanos 8 e 28, ele disse, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo, ele sabia que tudo que acontecia na vida dele, prisão, morte, Deus tinha um propósito. Isso é confiar plenamente na direção de Deus. Quando Deus dirige o nosso destino, não somos sufocados pelo desespero e ansiedade. Nós ficamos extremamente ansiosos pelas coisas, pela pregação, pela igreja, por esse período de pandemia que vivemos. Ficamos ansiosos. Quando eu vou tomar vacina? Quando eu vou ficar protegido contra o vírus, o Covid-19? Vamos lembrar disso, isso é importante. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Isso é ter a direção de Deus. As vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é orar diretamente a Deus. Ele diz o quê? Diante de Deus. Devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de acumular o peso da ansiedade em nossos corações. Nós muitas vezes preferimos que essa ansiedade tome conta da nossa vida.
É por isso que muitas pessoas tiram suas vidas, porque não aprenderam a depender de Deus. Essas pessoas não confiam na direção de um Pai amável, amoroso, sensível, que é Deus. Você permite que Deus dirija a sua vida? Paulo diz que devemos o quê? No versículo 6, agradecer a Deus quando oramos. Ele diz, com ações de graças, toda pessoa que tem a direção de Deus em sua vida, ele agradece quando está orando, antes que as coisas aconteçam, porque ele confia na direção de Deus. Ele não confia na direção de Deus quando as coisas acontecem. Ele confia sem as coisas acontecerem, antes de as coisas acontecerem. Porque ele tem certeza absoluta que Deus não erra. É por isso que o salmista diz, nas tuas mãos estão os meus dias. Devemos olhar para o que Deus já fez por nós, para nós não ficarmos o quê? Ansiosos. Gratidão. O salmista, em outro salmo, Salmo 116, versículo 7, diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Deus é generoso para com você. Você reconhece isso? Que a generosidade do Senhor atingiu o seu coração? Eu sou grato a Deus, porque apesar de tudo, das minhas fraquezas, apesar da minha incredulidade muitas vezes, o Senhor tem sido generoso para comigo. Davi tinha essa experiência, que o Deus que ele cria era um Deus generoso. Quando Deus dirige a nossa vida, somos profundamente gratos a Ele por tudo. Em tudo, dai graças. Por estar ciente da direção de Deus em sua vida, Davi poupou a vida de Saul. Davi poderia ter aniquilado Saul, teve chance de matar o seu perseguidor, de eliminar o seu sogro. Era um homem perverso, mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele confiava na direção de Deus. Era Deus que estava no controle e não Davi. E Deus deu cabo à vida de Davi, à vida de Saul. Por quê? Porque Davi não queria mexer com o ungido do Senhor. Ele estava na dependência de Deus e Deus queria agir de uma forma justa e perfeita. E José do Egito, você lembra disso? Sabemos que Deus dirige o rumo de sua existência. José deixou para Deus as ofensas de seus irmãos, ao invés de fazer justiça com suas próprias mãos. José perdoou seus irmãos, porque ele viu que em todo esse processo da sua vida, da saída da casa dos seus pais, pai dele Jacó, até se tornar governador do Egito, Deus estava na direção desse jovem. Ele aprendeu isso. Ele confiava em Deus. Um dos piores males existentes no meio da igreja hoje em dia é a falta do perdão. José aprendeu a perdoar, porque ele tinha na sua vida a direção de Deus. As pessoas com maior dificuldade de perdoar são aquelas que não conseguem ver Deus na direção de suas vidas. Vamos aprender isso. O exemplo de Davi poupou a vida de Saul, o exemplo de José, que entendeu que Deus conduzia a vida dele, do começo ao fim, de ponta a ponta, e aprendeu a perdoar, porque ele sabia que Deus controlava a sua vida e controla também o planeta. Depender de Deus em tudo, confiar totalmente nele e ser dirigidos pelas suas mãos deveria ser os nossos maiores ideais todos os dias da nossa vida. Pense nisso. Que Deus possa falar ao seu coração através do Salmo 31, versículo 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. A sua vida está nas mãos de Deus? Pense nisso.